Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós vamos falar sobre a Federação Matriz Africana de Religiões, FUCAPER. Nossos convidados para falarmos sobre esse assunto, que nós vamos falar sobre o Dia da Liberdade de Culto, Resistência e Ancestralidade. E os nossos convidados de hoje para falarmos sobre esse assunto é o Carlos Fournier e a Emília Alzira, da Associação de Filhos do Abaçá, a FATAB, e também o Carlos, que é da Federação Matriz Africana. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. A gente que quer agradecer à Rádio Defensoria por esse convite maravilhoso, Adriana. Me corrija na apresentação, você pode falar. Eu sou Carlos Fournier, sou presidente da Federação de Umbandas e Cultos Afro-Brasileiros de Religião do Estado de Roraima, a FUCABER. Muito bem. E você, Emília, pode se apresentar e falar para que veio aqui nessa conversa de hoje. Boa tarde, Adriana. Agradecida, sou Emília Alzira, sou advogada, sou presidente da Associação de Filhos e Amigos do Axé Tatabuculê, a FATAB. E hoje estou aqui para contribuir com a Rádio Defensoria. Muito bem, muito bem-vindos dois. Sejam sempre bem-vindos aqui. A gente está sempre de portas abertas para passar aí toda a informação aí para quem nos ouve. E para nosso começo de conversa, o que o Dia da Liberdade de Cultos representa para vocês, enquanto líderes religiosos e representantes aí de tradições tão ricas? A gente entende que esse dia ainda é almejado por todas as regiões de matriz africana, nós dos povos de matriz africana. Porque mesmo que tenha um dia já dedicado dentro da Constituição para a liberdade de culto, nós não sentimos essa liberdade ainda chegada. Ainda há muito preconceito, ainda há muita intolerância, tanto religiosa quanto racial. Nós gostaríamos que estivesse num outro patamar, um patamar de liberdade, de igualdade, se formos iguais, que perante ao Criador nós somos iguais, mas perante ao homem, a justiça humana, nós não conseguimos fazer essa igualdade. Infelizmente, essa desigualdade ainda está muito grande, Ainda estamos a passos lentos, mas esperando que futuramente esse tipo de coisa venha a acabar até. É um sonho, É uma esperança. É um sonho que a gente entende que ele foi criado no momento onde a República é proclamada e logo em seguida o governo republicano se afasta da igreja em si, Então esse 7 de janeiro ele é dedicado ao culto, à liberdade de culto religioso na questão da separação do Estado da religião. Ainda não nos atinge ainda. Não era esse 7, ainda nos atinge para nós de matriz africana, A gente vê ainda que esse 7 ele é comemorado para que o governo se separe da igreja e a igreja se separe do governo, cada um para o seu lado. Que a gente entende que com a colonização veio a igreja junto com o governo para poder colonizar o Brasil. E no 7 de janeiro de 1890, há essa partilha. Então aí é uma liberdade de culto, mas um culto ainda levado para a Igreja Católica, levada ainda para o protestantismo. Foi um direito de conferir os benefícios eclesiásticos, Até então, em 1890, os negros, nós não tínhamos nem direito, de viver. Imagina direito de liberdade ao culto. Mas hoje, com o avanço de muitos que já trabalharam em questão da liberdade religiosa, nós temos outras leis que nos amparam. A própria Constituição de 1988, no artigo 5º, ele nos ampara, a liberdade de culto em geral. Lá não designa, porque o Estado, digamos que é laico, Mas nós temos a liberdade religiosa, hoje nós já temos o Dia da Matriz Africana, então vemos que a gente já avançou um pouquinho. E hoje a gente já se fala das intolerâncias religiosas, das pessoas que não respeitam crenças e religiões dos outros. Sim, dia 21 de janeiro agora próximo é o Dia da Intolerância Religiosa. Pois é. Como é que vocês veem aí a evolução do respeito à liberdade de culto no Brasil ao longo desses anos? A gente entende mais ainda que na década de 50 existe uma lei ainda que o autor da lei era o Jorge Amado, onde ele propôs ao Congresso a liberdade de culto para as religiões de matriz africana.
Uma lei essa que foi promulgada, mas não foi, de fato, realizada como o nosso contento. Ainda houve grandes perseguições aos terreiros, grandes perseguições às casas de matriz africana, às casas de Umbanda. E aí a gente vem avançando mais um pouco para 88 com a Constituição, onde a gente abre o grande espaço no artigo 5º, onde você tem toda a liberdade, mas continuando sendo perseguidos. Agora há pouco menos de 4 anos, 3 anos, terreiros no Rio de Janeiro foram depredados, né? Foram quebrados, seus assentamentos jogados fora. Aonde está a liberdade? Aonde está este Estado laico? Que foi preciso daqui a pouco a gente fazer uma lei chamada Estatuto da Igualdade Racial, para que a gente pudesse ter um avanço diferenciado. Então, é a passos lentos, é a passos de caramujo, bem pouco para a gente dizer que hoje nós podemos comemorar esses dias. Hoje nós somos uns dias de resistência. Para nós, esses dias, tanto o 7 da Liberdade, como o 20 de Matriz Africana, como o 20 de novembro, que é a consciência negra, são passos lentos. Não seria necessário nós termos esse tipo de comemoração se tivesse respeito pelas religiões que nós somos diferentes, mas somos iguais. Falta muito respeito, né? O próprio 21 de janeiro de 2007, a lei é bem nova, foi através de uma mãe que ela sofreu uma intolerância, né? A mãe Gilda de Ogum, lá de Salvador. Pegaram a foto dela, né? A Igreja Universal. E aí, quando ela viu sua foto estampada no jornal, ela teve um mal súbito, né? Nossa. Mas e aí, quantos sofrimentos essa mulher teve? A família. E com isso eles lutaram e conseguiram, por conta né? da intolerância, a questão da intolerância religiosa. Que coisa triste. A liberdade. Aí me diz, onde está a liberdade de culto? Onde está o respeito? Onde está o respeito? Porque só a minha religião que é certa. Só a minha religião vale? É que vale. Você não respeita a fé do outro? Aquela pessoa acredita naquela crença, naquela religião, então por que não respeitar? Eu presenciei uma vez uma situação, a pessoa era de outra igreja, a pessoa era da outra. E a mãe dela, a própria mãe dela, ela fez isso com a própria mãe. A mãe adorava as santinhas imagens de Nossa Senhora. Ela chegou na casa da mãe. É por isso que a senhora só vive doente, vive cultuando imagem. Quebrou todas. Eu fiquei assim, pasme, com a falta de respeito. Dá licença, é a fé dela. É aonde ela deposita a fé dela, é o que ela acredita, é o que faz bem a ela. Então, por que só a tua religião vale e a minha não? Nesses aspectos aí, já vi de perto. Só para complementar. É bem chocante. Complementando a fala da Emília, aí a gente entende que mãe Gilda teve esse mal súbito quando viu a imagem dela associada ao diabo, ao satanismo. Na frase dizia assim, olha a mãe de encosto. Gente. Uma senhora de 80 e poucos anos, dedicada à sua religião, com coração de corpo e alma, a ser considerada uma mãe de encosto. Ela teve infarto na hora. Gente. Porque falta simplesmente de respeito. Eu costumo dizer que eu não quero intolerância ou tolerância religiosa, eu quero respeito religioso. Porque Exato. não vai ser você me tolera de manhã, me desintolera de noite. Exato. Então nós precisamos de respeito. Quando o ser humano entender que é respeito um para com o outro, a gente vai não precisar mais de leis. A gente vai precisar só que caminhar junto, unidos, em um caminho só para frente, né? Direcionado ao grande Criador. Exatamente, com toda certeza. E quais são os principais valores das religiões de matriz africana que as pessoas deveriam conhecer e respeitar? Principalmente, a matriz africana, ela é contida e baseada na hierarquia, no respeito ao idoso, principalmente ao mais velho. O mais velho dentro da matriz africana é o grande sabedor, é o grande conhecedor. Começa aprendendo a respeitar os mais velhos. E, por consequência, o mais velho respeita o mais novo. Por que o mais velho vai respeitar o mais novo? Porque é ele que vai levar à frente todas as diretrizes da nossa religião. É o contato respeitando a natureza, respeitando cada espaço do ar, da terra, do chão, do mar, da água. A gente entende que nós somos os primeiros ecologistas. Porque se a gente perde esse espaço da natureza, a gente perde a vida. Né? A natureza é vida. Então, a maior base
da matriz africana é a família. A família é a base para tudo. E aí vem as educações necessárias para as continuações de vida. Que bonito, né? De geração para geração. De geração para geração. E quais são aí os maiores desafios, né, enfrentados na preservação das tradições culturais e religiosas de matriz africana? Acho que o principal é a natureza, né? Porque a gente depende da natureza. E hoje a gente está vendo a nossa natureza se degradar. Aqui em Boa Vista mesmo, nós somos o terceiro capital que mais desmata. E a gente fica pensando, será que daqui a uns 10 anos meus filhos, meus netos vão ter essa mesma ecologia que a gente está vivendo? Os rios poluídos. A gente não pode... Isso já está acontecendo. Não é? Né? Aqui está muito poluído. Então a gente fica tentando avançar, e aí a gente está esquecendo de pequenas coisas que são principais. Né? A questão do desmatamento, a questão do fogo. E isso aí aqui em Boa Vista está muito latente. Né? Nossa Amazônia está pedindo socorro faz tempo. Isso é uma questão de educação das pessoas. Né? As pessoas têm que ter essa consciência. E as pessoas às vezes olham para a religião e dizem, vocês têm o famoso despacho, né? Vocês fazem despacho. E a gente está tentando desconstruir essa questão. Porque lá no passado, a gente tem um histórico da questão de por que fazíamos certos tipos de eventos para a questão do despacho, comumente falado. Mas hoje a gente não tem mais como a gente trabalhar como nossos antepassados. Nossos ancestrais tinham uma outra época, era uma outra vida, tinham um outro momento. Então, a partir de agora, a gente tem que começar a contribuir também com a natureza. Porque se a gente fizer a nossa parte, pouquinho que seja, a gente vai começar a fazer o diferente. Então, eu acho que hoje, as religiões de matriz africana é um dos principais meios de que a gente possa também começar a ajudar a natureza. Como o fortalecimento da cultura, né, e da espiritualidade pode ajudar aí a combater o preconceito e a intolerância? A gente entende que é a partir do instante que o ser humano se reconhece espiritualmente, ele começa a reconhecer o outro à sua frente. Se ele não se reconhece espiritualmente, ele não vai reconhecer o outro. Então, a religião de matriz africana, ela trabalha um reconhecimento. Saber quem você é, sua origem, como é que você chegou até aqui. Aí, a partir desse instante, deste conhecimento, você vai começar a respeitar o conhecimento do outro. Então, a matriz africana e a Umbanda, ela trabalha dentro dessa visão, né? Dessa visão espiritual. Que se você se reconhece, você reconhece o outro. Então, a partir do instante que eu trato a minha vida como minha e a do outro como do outro, acaba esse movimento contrário e a gente consegue avançar espiritualmente e pessoalmente. Com toda certeza, né? O respeito é a base de tudo. Respeitar o meu espaço, respeitar o seu próprio espaço, e aí a gente consegue caminhar com toda certeza. Porque quando a gente tenta fazer a nossa própria caminhada e que tem pessoas apedrejando, né? Apontando o dedo, inventando assim, supondo várias coisas que não são do conhecimento deles e ficam supondo coisas erradas a respeito, é por aí. A gente não pode, em momento algum, obrigar o outro a ser a gente, não é? Sempre a gente passa por umas situações que eu digo sempre assim, olha, nós não conhecemos o diabo, nós de matriz africana. Ele não é do nosso convívio. Até porque ele é uma figura criada de uma situação de uma determinada religião para que seus fiéis permanecessem no caminho que a própria igreja queria, né? Isso. Então, nós não conhecemos, nós somos livres. Né? Essa parte do diabo nós não conhecemos o que é inferno, o que é purgatório, que nós entendemos que a liberdade está dentro de você, a espiritualidade é sua, ela nasce com você. Ela vem de dentro do ser quando ele é gerado. Quando ele é gerado, a partir dali, ele já tem uma espiritualidade. Ele já é um ser, né? Então, quando ele nasce, ele recebe o calor da mãe natureza e a obrigação da gente é preservar essa mãe natureza. Porque quando ele chegou aqui, já encontrou o outro. Então, ele deve respeitar o espaço do outro. Com certeza. Para que o outro conserve o espaço dele.
E fala pra gente quais são os tipos mais comuns de intolerância religiosa que vocês observam no Brasil atualmente. A gente entende por ser de matriz africana, somos considerados macumbeiros. Se a gente põe um branco na sexta-feira, vai fazer despacho. Se a gente usa as nossas guias, os nossos formatos, os nossos jumbetados, os nossos colares, e lá vem o macumbeiro. Quer dizer, se a gente é macumbeiro preto e pobre, não presta. Não vale nada, não tem valor. Né? Então, você vê que a nossa religião, a cada espaço que a gente entra, a gente vê essa intolerância, esse desrespeito. Se eu vou no supermercado de branco com minhas guias, o povo se afasta, como se nós tivéssemos uma doença contagiosa. Se eu vou no supermercado, se eu entro no ônibus, tudo isso, por várias vezes, o povo da minha casa, que pega o Uber, chama o Uber. Quando o Uber chega na porta que vê o terreiro, deixa o pessoal vai embora e renega a viagem. Então, é o dia a dia. A gente percebe que a intolerância, ela continua ali latente, né? Leis e mais leis já foram criadas para que a gente fosse bem visto. A própria Defensoria, que é uma parceira da gente, muito. já trabalha muito com a gente há muito tempo. O defensor público, o doutor Oleno, é um parceiro, a doutora Jeane Chaldi, o defensor que agora é deputado federal, o Stênio Denner, são parceiros que nós temos que nos ajudam nessa caminhada, mas que está longe ainda da gente ter esse espaço protegido e de liberdade para a gente. Até os nossos atabaques eles querem silenciar. Quer dizer que uma festa mundana, ela toca a noite toda. Tem coisas que perturbam muito Sim. mais. Aí os nossos atabaques, eles perturbam. A gente já teve, na nossa própria casa, a gente já teve várias denúncias. Eu já cheguei a ver uma situação na televisão que tinha, né? Estavam batendo tambor e aí a pessoa jogou uma pedra no telhado. Foi no irmão Foi uma bomba caseira. Uma bomba furou caseira. o telhado. Eu digo, gente, que absurdo. Machucou a irmã. Foi uma bomba caseira que caiu dentro da casa de uma irmã de santo da gente, que furou o telhado e atingiu uma das nossas irmãs que estavam dançando. Que falta de respeito. E aí, quando a gente chega para uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, lá não consta tipicamente que foi uma intolerância religiosa. Eles classificam como brigas de vizinho. Nossa. Aí, por aí você tira o próprio poder público, que já deveria estar atento a essa nossa situação, não reconhece. Que triste, né? Que triste. E quais as ações práticas vocês podem ser adotadas, né, pela sociedade para combater a intolerância religiosa? Uma das ações que eu já tinha falado logo no início é o respeito. É uma ação que deve vir de dentro de você. O respeito para com o outro. Né? Outra ação que deve ser com mais facilidade é o conhecimento. Porque você não pode criticar uma coisa que você não conhece. Exato. Né? A partir do instante que você tiver o conhecimento das religiões de matriz africana, você vai entender que não é nada daquilo que acontece. A nossa casa sempre, como outras casas daqui de Boa Vista, são visitadas por estudantes da universidade. Né? E eles entram nas nossas casas com medo. Depois que eles passam dias lá estudando com a gente, eles saem de lá com uma outra visão e perspectiva de religião. Já escutei vários evangélicos e católicos de outras religiões dizer assim para mim: poxa, pai, me chama até de pai, poxa, pai, não é nada disso que a gente pensava. Então, falta a pessoa ter o conhecimento das matrizes africanas para poder você falar alguma coisa sobre as matrizes africanas. Você tem que conhecer e não julgar. Não julgar. Então, a partir do instante que você tenha esse conhecimento, esse vai ser a base. O conhecimento para você poder saber quem somos nós, a nossa história, como nós chegamos até aqui. Que se a gente fosse falar de penalidades, nós aqui deveríamos ter tido uma reparação do Estado. Porque nós fomos sequestrados de Mãe África e trazidos para cá em navios negreiros. Construímos esse país chamado Brasil. Fomos, pela Princesa Isabel, libertados em termos, porque fomos jogados nos guetos, com direito a nada. Então, até hoje, a gente está dentro desse patamar de nos julgarem sem nos conhecer. Então, precisa, primeiramente, nos conhecer e automaticamente nos respeitar. Com certeza, com toda certeza. Como a liberdade de culto está ligada aí aos direitos humanos e à cidadania?
A gente entende que lá no Direitos Humanos, no artigo 18, se eu não me engano, ele diz que nós temos liberdade de cultuar o que você necessita. Mas aí eu volto a dizer, quando a gente está lá, que é ceifado dessa liberdade de culto, para você chegar até a ação dos direitos humanos, já passaram anos e anos, muitos de nós já morreram, muitos de nós foram presos, nossos atabaques foram silenciados, nossas casas foram fechadas e a tal liberdade continua ainda longe de chegar. A gente passa o tempo todo brigando, né, com a lei, porque recentemente a gente teve que ir ao STF para a liberdade de sacralização, que é também uma liberdade de culto. De animais, né? A sacralização dos animais é que nós também se utilizamos dela. Então a gente teve que ir na Suprema Corte para nós termos o nosso direito garantido. Sendo que lá na Carta Magna, ele já garante o nosso direito. Então é lei sobre lei, porque sempre vai ter alguém para nos atacar. Sempre a gente vai estar incomodando. Porque se eu estou te incomodando, é por isso que eu vou estar te perturbando. Entendeu? Eu não sei da tua realidade, não estudo a tua história, não vou contigo saber como é a tua história e vou ficar te perturbando, que é o que acontece conosco o tempo todo. Nossa. O Brasil, ele é imenso. Quantos e quantos? Hoje a gente tem no Rio de Janeiro a liberdade de culto ceifada porque lá existe os soldados de Cristo. E aí eles estão depredando terreiros. Lá é uma outra realidade, né, que a gente não tem aqui, a questão das favelas, né, dos grandes centros. Então, quer dizer, não pode mais ter liberdade de culto. Lá no Rio Grande, em Porto Alegre, é a mesma coisa. Então, a gente olha que como o Brasil é grande. E é uma lei única, que é para todos. Mas aí tem irmão nosso que está sofrendo, que não poder ter liberdade de culto. Mesmo o Supremo tendo dito que nós tínhamos essa liberdade de sacralização dos nossos animais, aqui mesmo no nosso estado, que é um estado tão pequeno, há 2 anos atrás, a Assembleia Legislativa promulgou uma lei, que foi a promulgação, de proibição de abate dos animais. E o Supremo tinha acabado de dizer que a gente tinha esse direito. E lá, escondidinho nessa lei, se eu não me engano, no artigo 72 e 73, estava lá dizendo que nós, regiões de matriz africana, eram proibidos de matar os frangos, os cabritos e tudo que volta para a alimentação dos terreiros. Por aí você vê, Adriana. O Supremo, que é a maior corte que nós temos de justiça, já tinha dito que nós tínhamos esse direito, aí vem aqui embaixo, nós no estado de Roraima, e faz uma lei estadual dizendo que é proibido. Para você ver que, no calar da noite, a gente sempre é açoitado e prejudicado. Açoitado, continuamos no tronco. Açoitados, essa é a palavra-chave. Açoitados e depredados, e o que você entender de negatividade. Sempre nós vamos estar para cima da gente. É a triste realidade. É a triste realidade. E fala pra gente como promover o diálogo, né, entre diferentes religiões e culturas para construir uma sociedade mais tolerante. Nós entendemos que a partir do instante que nós, já de matriz africana, já respeitamos as outras religiões, eles teriam que ter o mesmo pensamento que a gente. Você vê que as matrizes africanas, elas procuraram sempre estar junto às outras religiões. Nós criamos o sincretismo, onde nós pegamos os santos da Igreja Católica e trouxemos para dentro das religiões de matriz africana. Até hoje os terreiros fazem as suas procissões, né, suas festas, suas quermesses, em louvor aos santos católicos, para que a gente tivesse essa integração. Algumas igrejas evangélicas a gente já consegue conversar, que não são as igrejas, são os dirigentes das igrejas que a gente não consegue polir mentalmente para que a gente tenha a mesma fala. Então precisa que, volto a repetir, a palavra é chave sempre, respeito. Tem que ter esse respeito de um para o outro para a gente poder conversar. Mesmo que a gente chame... agora mesmo a Igreja Católica, há uns 2 anos atrás, fez uma iniciativa de chamar outras religiões para a gente ter um diálogo. Mas morreu lá. Porque não é satisfatório para eles que a gente também seja reconhecido. Apesar de que o poder público já nos reconhece como religião, né? Mas as outras religiões não nos reconhecem.
Porque eu creio que há uma disputa de espaço, não sei se financeiro, porque Deus não quer espaço, o espaço já é todo dele. Ele não precisa brigar por ninguém, porque todos cremos em Deus. Então, eu acho que o espaço é terreno e a gente precisa ver como alcançar. E nós, de matriz africana, estamos abertos para o diálogo. Continuamos ali no nosso cantinho, sem mexer com ninguém, para que ninguém mexa com a gente. Com certeza. E que mensagem vocês gostariam de enviar, né, para as pessoas de outras religiões sobre a importância da liberdade de culto? Só para um adendo, agora mesmo, no ano passado, 2024, foi criado o Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial. É um conselho que trata de todas as raças, independente de suas religiões. Então, esse conselho que foi criado, ele faz parte desse conjunto de tentar amenizar, de tentar trazer todo mundo num plano só de trabalho, de desenvolvimento pessoal, né? Então, a mensagem que a gente deixa aqui é o seguinte: respeito ao ser humano, respeito à nossa religião, porque segundo, né, as religiões do nosso colonizador, nós viemos à semelhança do grande Criador. Se nós somos a semelhança do grande Criador, então somos todos iguais. Todos iguais. Somos todos homem e mulher. iguais. Homem e mulher, independente de sexo, de manejo, de orientação sexual, de cor, somos todos iguais. Então, é nessa igualdade é que eu deixo aqui o nosso pedido de que nos respeite, dê espaço para que a vida possa continuar do jeito que a gente foi. Porque nós já temos o problema de ter sido sequestrados e viver numa terra que tivemos que ser obrigados a conviver. E além disso, temos que conviver para dentro, sem poder dizer para fora quem somos nós e como nós queremos viver espiritualmente. Sempre viver se reprimindo. Então nós precisamos de liberdade real de culto. Nós precisamos realmente de um Estado laico, de fato e de direito. Nós precisamos desse espaço para que possamos dizer para o outro: ô meu irmão, como eu te amo. É essa a nossa mensagem. E que nós, pessoas de religiões de matriz africana, praticantes, não somos pessoas antiéticas, imorais, demoníacas, como comumente as pessoas pensam. Ao contrário, nós somos pessoas acolhedoras, pessoas que trabalhamos para o bem, né? Então, assim, que o respeito é a base de tudo. Eu te respeito e você me respeita. Então, é o que a gente pede o tempo todo, respeito, porque ele vai sempre à frente de qualquer coisa. Esses são os principais ensinamentos. Sim, né? vem da base, né? A base, né? O respeito sempre. E se vocês pudessem aí deixar uma única mensagem, né, para os ouvintes sobre a importância da liberdade religiosa, qual seria? Eu diria assim: meu irmão, se você vai à sua igreja, se você vai ao seu culto, se você vai para a sua quermesse, para a sua paróquia, para a sua célula, e você chega lá, você encontra o Deus que você tanto ama, nós também, de matriz africana, quando vamos para os nossos terreiros, para os nossos abaçais, para nossas tendas, que vamos louvar os nossos inquices, nossos voduns, os nossos orixás, nós também vamos encontrar com Deus. E nós não saímos de lá para apedrejar ninguém e nem para julgar ninguém. Então, o sentimento valoroso é o espiritual. A alma tem que se encontrar com a cabeça e o coração. Dessa forma, nós vamos ser irmãos. Muito bonito. Acho que também valor, honestidade, né? Respeito é o que a gente tem que pedir. Compaixão, porque eu tenho que moldar a minha personalidade para o que eu quero viver. Não vou moldar a minha personalidade por causa do outro. Então, se eu moldar a minha personalidade e começar a respeitar o outro, eu acho que as coisas começam a fazer a diferença. Com toda certeza. E como nós podemos transformar o Dia da Liberdade de Cultos, né, em um marco de conscientização e respeito no Brasil? A partir do instante que você nos vê como ser humano, não como aquele coitadinho, aquele pobrezinho, mas um ser humano que tem direito à educação,
que tem direito à saúde, que tem direito à alimentação, que tem direito a escolas, né? Justiça principalmente, aí vai sim chamar liberdade, né? Aí sim, o direito do culto, ele vai trazer tudo isso aí, porque quando você vai para um culto, você aprende tudo isso. Os terreiros alimentam quem chega. Nós fomos considerados agora pelo SUS como a primeira porta de entrada da saúde. Porque o terreiro acolhe o primeiro doente, porque primeiro ele vai no terreiro se benzer, depois que ele vai procurar o médico só para o complemento. Mas a doença espiritual, ele sara no terreiro. Então a gente entende que para que isso funcione, nós temos que ser, antes de mais nada, respeitado. Eu sei que eu sou repetitivo nessa frase, mas ela é o ponto-chave de todo esse movimento. Mas ela tem que ser repetida o tempo todo, né? Até porque vocês sofrem isso o tempo todo. Com certeza, na pele, na alma, no ser. E as pessoas pensam que isso não machuca, né? É por isso que a gente vê muito suicídio entre jovens, principalmente jovens que querem entrar para a matriz africana, porque eles se veem invadidos, né, pelo preconceito errado, pela pessoa errada. E aí a juventude hoje ela não tem essa habilidade de movimento mental como nós do passado. Já viemos num calejamento, né? Ele pega e se desespera, e o suicídio aí está imenso, que a gente não vê, a gente não ouve. Mas a gente entende que esse movimento tem que ser diferenciado. E a gente precisa, sim, que nos respeite e nos respeite novamente. Com certeza. E o que a Associação Brasileira ainda precisa aprender sobre as religiões de matriz africana para que o preconceito seja superado? Antes de mais nada, ela tem que nos conhecer, ter conhecimento. O conhecimento vai ser a base de todo esse movimento para que eles tenham um outro patamar. A diferença da gente é que nós não temos livros escritos, não temos bíblias escritas, nós não temos programas de televisão que sejam maciços, né? Todas as noites ali dizendo, eu sou do Ogum veio aqui, eu sou do Oxóssi. Nós não temos esse tipo de espaço. Mas os conhecimentos vêm de geração. Nós não temos esse espaço na mídia. É a oralidade. Nós não temos espaço na mídia como muitas outras religiões têm, mas nós temos o espaço do terreiro, porque é lá que é o dia do acolhimento. Então você tem que nos conhecer para nos reconhecer. É por isso que nós resistimos para nós existirmos. E são do bem, não são do mal. Com certeza. É que lá dentro você vai aprender cultura, humanização, bem-estar. Vão ser bem recebidos. Acolhimento, saúde principalmente. A gente tem que cuidar da saúde dos nossos, né? Então lá dentro você vai ter que ter esse acolhimento. Como é que hoje a gente sabe como é que está essa grandeza de jovens, pessoas adultas com TEA? Como é que a gente faz esse acolhimento? Então, a gente tem que procurar também saber como a gente vai acolher essas pessoas. Elas vão ser diferenciadas, né? Então, a gente vai ter que aprender. Então, lá, onde é que a gente aprende? É dentro do terreiro. Aprende a costurar, aprende a cozinhar. Então, a gente vive em comunidade. Às vezes, assim, eu falo por mim, muitas das vezes, eu tô conversando, alguém, eu vivo na minha casa só. Eu falei, eu acho que eu não saberia morar só. Porque eu vivo tão em comunidade, tão com os meus, que muitas das vezes eu não consigo fazer um momento só. Eu faço, né? Que a gente é ser humano, mas a gente vive tanto ali na vivência que a gente sabe que aquilo ali é um pertencente à nossa vida. Porque se a gente sair daquele momento, vai fazer falta. Então, tipo, meus filhos já foram criados no terreiro, eu fui criada dentro do terreiro. Então, a gente vive a comunidade, a gente vive em sintonia. Ela é tão acolhedora. Só falando aqui, olhando para ela, ela é muito acolhedora. Por isso que ela é a mãezona, né? Uma mãezona. Aquela mãe que acolhe, aquela que briga também, porque só tem esse jeitinho, mas também briga também, porque é uma mãe. A mãe tanto ela acolhe como ela leva para o lado da educação. Verdade. Então, o que a Emília Alzira falou é o que é o terreiro. É isso que é o terreiro, não é essa vivência que o povo vê. Então, o povo considera nós, os negros de matriz africana, baderneiros ou coisa parecida. Não, o terreiro também é a escola de vivência. Porque lá nós vamos contar a nossa história, que nós conhecemos, que nós passamos, não os que os livros didáticos contam. Muito bem. Qual é o legado que vocês desejam, né, deixar para as próximas gerações em relação à liberdade de culto e respeito à diversidade? Nós queremos que lá para mais
eu diria mais para 4, 5 anos, né? Pensar positivo, não pensar positivo. Eu não preciso mais criar leis para que eu possa cultuar e que meus futuros possam cultuar a sua religião, que não precisam mais ser feitas nenhum boletim de ocorrência de uma intolerância ou de uma falta de respeito com a nossa religião. E que lá na frente o meu diga, os nossos antepassados, nossos ancestrais lutaram e trabalharam para que eu chegasse aqui livre, realmente livre. Não livre religiosamente, mas livre. Em pé de igualdade, em né? pé de igualdade, equidade, que a gente possa trabalhar num conjunto total de frente a frente, de tete a tete. De promover o bem, uma promoção comunidade. normal, que a igualdade ela seja erradicada, E né? respeitar o caminho que cada um deseja tomar. Sim. Com né? certeza. E se eu escolher ir por caminho tal, que sejamos respeitados no nosso devido lugar, nas nossas escolhas. Porque é lá que eu me sinto bem. E é isso que as pessoas têm que ser. E não é porque eu estou na frente de vocês hoje, não. Mas assim, eu sofri preconceito pelos meus, mas eu não tenho preconceito. Eu não tenho preconceito com homossexual, eu não tenho preconceito com índio, eu não tenho preconceito com negro. Eu não tenho. Eu não sei, eu fico tentando entender por que muitos têm esse pensamento. E eu já sofri preconceito até por ser meia-idade. Até por não estar nos padrões, né, que a sociedade exige. E por que não nos respeitar no nosso modo de ser, respeitar a nossa velhice também? Tudo isso conta, né, a questão do respeito. É por isso que às vezes a gente costuma dizer que o terreiro é uma casa da liberdade, porque nós acolhemos todos, de criança ao idoso, o LGBTIQIA+, nós acolhemos o indígena, nós trabalhamos a alma da pessoa, do ser humano. Se você quer Não o que você classifica, como você Isso. classifica. O terreiro é essa porta de acolhimento. E aí é o diferencial. É o diferencial. Nós não vamos julgar ninguém. Não vamos. Nós mas recebemos a pessoa em si, o ser humano. Tem experiências que vou te contar algumas. Umas vivenciadas e outras que eu já vi, né? A pessoa chega em determinadas igrejas, determinadas religiões. O que você está atrás? Você está atrás de ajuda. Você está passando por algum problema. Você vai em busca de quê? De acolhimento, de alguém que te ouça, de alguém que te dê uma força para superar aquele teu momento, aquela tua situação. Você está atrás de acolhimento, você está atrás de Deus, mas pessoas que venham te receber ali na hora. Em muitos lugares você é mais julgado do que recebido, do que acolhido. Se eu estou indo atrás daquele local, eu não quero ser julgada, eu quero ser acolhida. É que a pior coisa do mundo, Adriana, é quando você muda o seu ser, né? A sua maneira, a sua vivência. Eu chego lá, como você mesmo acabou de falar, pedindo uma ajuda, mas você tem que mudar. Se você é homossexual, você não pode mais ser, tem que virar homem, hétero. Eu fiquei chateada com uma coisa que lá na minha terra, eu cantava na igreja. Quando eu cheguei aqui, e eu falei, eu canto, já cantei muitos anos. Na época eu não era casada, e quando eu vim para cá eu estava separada. Mulher divorciada não canta na igreja. Você não é exemplo. Você é o julgamento divorciada. o tempo todo, É o né? julgamento, gente. Então não é só na religião de vocês que tem preconceito. Dentro de várias outras também tem. Quando eu já frequentei igrejas, várias igrejas, né, de todas as religiões. Então, em todas eu senti. Inclusive, frequentei uma igreja que eu era pobre para estar lá. Eu não tinha o poder aquisitivo, o padrão, né? Que os outros tinham. Então eu digo, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu me retirei. A sociedade é o tempo todo te julgando como tu veste, como tu anda, qual é a tua religião. Será que isso aí dá dinheiro? É o fator julgamento. A meia-idade, como você acabou de falar. Quantas pessoas, né, sofrem por causa chegou na meia-idade e não conseguem estar naquele
momento, naquela sociedade, ela não vai te acolher. Tu imagina a pessoa que é LGBTQIA+, Sim. né? Que são pessoas que a sociedade deixar de lado o tempo todo. Então, ele tem que estar o tempo todo se mostrando melhor que todo mundo. Aí é onde falam, mas dentro das casas de terreiro é cheio de gays. Aí a gente olha assim, sim. Por que será, né? Por quê, né? Muitos vão lá pedir ajuda. Pedir, minha família me abandonou. Aí fazem um outro ciclo familiar. Encontrou quem deu e atenção. vai encontrar quem dá a mão. Encontrou quem deu a mão, quem acolheu. Porque o que você quer, como você diz, eu não costumo mais fazer as coisas sozinha, eu preciso sempre estar na companhia de alguém. Então você se acostuma. Hoje eu não sei mais ser só, eu tenho 3 meninos, né? Eu tenho um autista, tenho um mais velho, tenho um mais novo. Eu não sei mais ser só. Você viaja, você tem que espairecer, você tem que ter um tempo para você, né? Mas eu não sei isso se eu não levar ele. Então, se eu não tenho condição de sair com ele só, eu não vou. Eu mesmo já aprendi que aonde eu vou, pessoas lá vem a família do pai Boculê. Porque eu nunca vou mais para um canto só. A gente não é mais só. Até porque quando eu tô só, eu ligo, tem alguém para vir para cá? Ou então, às vezes, eu estou em casa só para fazer um almoço, eu ligo, vem almoçar aqui porque não sei fazer mais um bife. Tem que fazer 1 quilo. Porque a gente vive em comunidade, né? Então, esse acolhimento é que é as casas de matriz africana. Esse acolhimento que é o povo de matriz africana. Essa união, esse acolhimento. Isso. Aonde você se identifica com pessoas como você, pessoas que têm coração, pessoas que têm a mente aberta. E é isso. E aí a gente, como disse assim, ó, é que é a casa. A Emília disse, aqui não é a casa, pai, é as casas. Porque tem gente de todos os lados. E aí a nossa casa vira as casas, tudo junto ali. Junto, misturado, né? Misturado gostoso. Não vamos ser hipócritas dizer que não há briga. Toda a família, né? Todo mundo briga, vai ter, gente. Né? Sempre tem. Mas a gente também não vai dizer assim, não, a gente tem que maneirar e a gente vive. Eu sempre falo lá em casa, pra gente viver em sociedade, um vai ter que baixar Cristo. Então, a nossa vida é viver em sociedade. A gente só vive com muitas pessoas, a gente não consegue mais viver solitário no mundo. Primeiro, que nem minha mãe fala, até os cachorros precisam de ajuda. Imagina a gente ser humano. Né? É verdade. Então a gente precisa o tempo todo de ajuda. De uns dos outros. Uns dos outros. Um vai ajudar o outro. Então é assim que a gente vai construindo a casinha, né? Uhum. E a pessoa vai se voltar mais para onde? Para onde ela foi bem recebida. Né? A gente costuma dizer, olha, nós não criamos gatos, né? Mas eles vão lá pro terreiro, porque lá vai ter uma comidinha para eles. E até hoje aí já mudou todo o contexto que a gente já fica lá. Os cachorros, já dá comidinha para os cachorros lá fora. Quer dizer, é como o ditado que a Emília disse, eu preciso até dos cachorros da rua. Né? Por quê? Porque ele pode me salvar de uma situação. Então, esse é o acolhimento que as casas de matriz africana têm. E é o respeito pelo ser humano, como o ser humano é. Vai se moldar para poder viver em comunidade. Mas é respeitado como ele chegou. A essência dele. E ser aceito como você é. Que é importantíssimo. Na sua condição. Sua condição. Eu sei o que é isso, viu? Eu quero agradecer. Vocês querem deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora, para a gente finalizar esse bate-papo? Eu queria agradecer a você por esse convite e à Rádio Defensoria por abrir esse espaço que está difícil ainda para nós, esse espaço na mídia, para que a gente possa dizer o que pensamos, dizer o que sentimos e, principalmente, quem somos nós. Verdade. Então, o que eu queria dizer é agradecer imensamente esse espaço e dizer que venha nos conhecer antes de você falar das matrizes africanas, antes de você julgar a Umbanda, antes de você julgar o Candomblé, venha nos conhecer. Sente com a gente, tome um café ou uma água. Quem sabe, quiser morar, tem espaço. Muito bem. Quero deixar também meu agradecimento, Adriana. Foi muito uma conversa muito gostosa. E que esse espaço de fala a gente tenha sempre. Porque é um espaço ainda pequeno para muitos, né? Muitos dos meus têm medo de chegar aqui e dizer, eu vou chegar lá. O que é que eu vou falar? Não sei, o que vier à cabeça, a gente vai conversando e a gente vai desarmando. Fala de você, né? fala a gente vai falar da gente. Eu tenho certeza que muitos ouvintes não sabem nem quem somos nós.
Mas outros, eu falo como você, quando eu cheguei aqui, eu já vi vocês na telinha, né, na TV. E às vezes eu fico muito feliz, porque um dia desse saí, a pessoa falou, olha, você estava dando entrevista. Eu falei, meu Deus. Aí tu vê assim, um estranho que tu nunca nem viu, fala, como é que me reconheceu? Mas eu vejo que eu acho que a sementinha que eu plantei lá, daqui uns dias a gente vai começar a colher alguns frutos, porque é importante eu dizer o que é a minha realidade, o que eu vivo, com certeza. o que eu acredito que é certo. Porque se eu estou lá, eu acredito que é certo. Não quero saber se eu vou ter imposições, se as pessoas vão dizer, mas você tem uma profissão elitizada. Eu falei, sim, sou. Mas lá dentro é que me moldou o caráter que eu tenho hoje, né? A mulher que me tornei. Então, eu quero dizer assim para os ouvintes, se quiser nos conhecer, nós ficamos ao lado da Casa da Mulher Brasileira, na Rua Sorocaba, e a gente está de portas abertas para receber qualquer pessoa. A gente está lá para conversar, para bater papo, para tomar um café. Sempre de tarde tem uma merendinha. Ai, que tudo! Entendeu? Então, que você possa nos chamar sempre. Sempre a gente vai ter alguma coisa para contribuir aqui. A comunicação em si, ela é muito boa para isso, né? Para passar as informações. E eu fico muito feliz por ser mediadora disso. E eu quero agradecer. Quero dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. A nossa defensoria é um coração de mãe também, que nem vocês, só tem que agradecer, que é nossa parceira grande. Recebe a todos, sem olhar a quem, sem discriminar. Simples assim, respeitando a nossa palavra-chave. Acolhendo. Respeitando sempre e acolhendo a todos. Isso que importa. Isso que importa. É disso que a gente vivencia e que a gente vive e vai sobreviver nessa forma. Liberdade de religião é necessária para isso. Com certeza. Eu quero agradecer a você, Carlos, tá, por ter vindo aqui, ter aceito o nosso convite. Eu que fico grata. A você, Alzira, né? Muito obrigada por terem vindo aqui. São simpáticos, acolhedores. Obrigado. E muito obrigado pelos esclarecimentos. E que um dia a gente possa falar de uma igualdade, de menos preconceito. Né? Ou de preconceito nenhum. Ou de preconceito nenhum. A esperança está aí, sempre no nosso coração. Ser positivo, né? Exatamente. E eu sou a Adriana Paulino. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. E até a próxima.